Olá, sejam bem-vindos, porque hoje tem upgrade de receita no canal. E não é qualquer receita, é a minha receita de croissant, que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, com algumas dicas adicionais que eu fui aprendendo ao longo do tempo, desde a primeira filmagem dessa receita. Então vamos lá. Começando com alguns ingredientes. Eu recomendo fortemente que para fazer croissant utilizem uma farinha de preferência italiana, duplo zero, né, 00, porque ela é mais fina e tem um pouco mais de glúten que vai permitir que a massa estique sem rasgar na hora de fazer a laminação com a manteiga. E uma outra dica interessantíssima foi substituir uma parte da farinha de trigo por farinha de glúten, que é uma coisa que vocês encontram em empórios de produtos naturais. Ela tem um percentual de proteína gigantesco, é mais de 50%, veja aqui, 50 gramas tem 37 gramas de proteína. E eu substituí uma pequena parte da farinha por essa farinha de glúten, e isso fez uma diferença fantástica na massa, gente. Aqui então eu tenho, já na batedeira aqui, eu tenho 310 ml de leite, 100 gramas de ovos, o que dá praticamente 2 ovos médios. Mas é bom pesar, porque essas receitas de confeitaria e padaria são interessantes serem pesadas. Eu basicamente coloquei por baixo o leite com o ovo, que eu dei uma leve batida para misturar. E por cima eu coloquei 650 gramas da farinha de trigo, 40 gramas da farinha de glúten, que é essa farinha aqui levemente mais escura, que é a farinha branca. Além disso, tem aqui 80 gramas de açúcar refinado. Aqui atrás tem os 13 gramas de sal, aqui 20 gramas de manteiga sem sal. Se quiser usar com sal também não tem muito problema, porque a quantidade é muito pequena, não vai atrapalhar não. E 20 gramas de fermento biológico fresco. Além disso, já tenho aqui cortado em cubos 330 gramas de manteiga que vai ser deixada em temperatura ambiente, porque eu vou bater ela com um pouquinho de farinha de trigo. Isso aqui é um truque que vem na receita do livro do Eric Kaiser, que é um francês que tem a Maison Kaiser, que é uma rede de padaria super famosa, e ele dá essa dica para adequar as manteigas ao padrão da manteiga francesa que é usada para fazer os croissants. Então, depois que essa manteiga estiver bem mole, eu vou bater ela com 8 gramas, é muito pouquinho, de farinha de trigo. Isso vai fazer toda a diferença na hora da laminação. Mas começando por aqui, eu vou misturar aqui na batedeira por 4 minutos em velocidade baixa, depois mais 6 minutos na velocidade alta. Bem, pessoal, acabei de colocar os 4 primeiros minutos. Nesse momento eu tiro aqui o bol da base e vou usar um raspador para raspar todas as bordas, para não ficar nada grudado aqui no final e perder parte da receita, né? E agora é bem rapidinho. Esses raspadores eles quebram à toa, mas tanto que eu tenho um monte aqui em casa, mas eles são a mão na roda para esse trabalho aqui, porque ele raspa bem as paredes. E aí eu já volto ela aqui para a batedeira. Aqui. Encaixo de novo o batedor. E já ligo em alta velocidade, agora serão mais 6 minutos. Bem, pessoal, aqui já está a massa, já no Tupperware untado. Eu sempre uso um óleo spray, que é bem mais prático para isso, né? E aqui eu vou só pegar a massa e dar uma enroladinha nela, só para que ela fique toda coberta com o óleo em spray e grude menos na hora que eu for tirar. Eu vou girar aqui também, deixar aqui bonitinha. E vou deixar tampada agora descansando fora da geladeira por 1 hora. Bem, pessoal, a manteiga já está em temperatura ambiente. E agora eu vou dar uma batidinha aqui para deixar ela bem misturada e fofinha. É uns 30 segundos. Bem, pessoal, agora essa manteiga vai voltar para a geladeira, porque eu não quero, para croissant, manteiga mole assim não serve para nada. Aqui eu peguei um Tupperware retangular, mais ou menos uns 18 por 10 por 12 centímetros, e vou despejar a manteiga. O Tupperware está coberto com plástico filtro. Vou despejar toda a manteiga aqui para refazer o bloco de manteiga. Aliás, que a farinha seja bem instalada. Eu não sei se eu falei que eram 6 gramas, mas 6 gramas é a quantidade que vai na receita original. Eu alterei para 8. Aí com ela bem homogênea, eu vou peneirar aqui agora 8 gramas de farinha de trigo.
E agora eu vou misturar devagar primeiro e depois eu posso aumentar aqui. Vou misturar aqui uns 30 segundos, só para garantir que a manteiga seja bem espalhada. Depois de despejado, dou uma batidinha para deixar a manteiga bem espalhada. E aí eu posso fechar aqui por cima o plástico e levo para a geladeira. Isso aqui vai ficar na geladeira por várias horas, mais ou menos, pelo menos umas 5 horas antes de fazer a segunda parte com ela, que é transformá-la numa placa mais fininha de manteiga. Bem, pessoal, a massa já deu uma boa crescida, eu vou dar só uma amassadinha nela aqui para deixar ela levemente mais compactada e vai para a geladeira. Ela vai ficar na geladeira por no mínimo 8 horas, mas tá aí uma dica prática. Vocês podem deixar até 24 horas, ou seja, vocês podem ir fazendo essa receita em pequenas partes e com isso ela não fica tão trabalhosa no final. Bem, pessoal, agora vem a parte anti-estresse, que é transformar esse bloco de manteiga praticamente no envelope, numa leve camada de manteiga. E para isso eu já tenho aqui uma folha de papel manteiga, por cima aqui tá a manteiga com o plástico filme. O plástico filme vai ajudar nessa parte da modelagem. E agora também a parte anti-estresse, que para transformar a manteiga numa folha fina e deixá-la mais maleável é na porrada. Se é que vocês me entendem. E aqui eu vou esticar ela bastante. Depois eu vou dobrar ela por cima dela mesma, tentando formar um retângulo. Vocês veem que ela fica meio em formato oval. Aí eu uso esse cortador aqui de massa, né, para poder, raspador também ao mesmo tempo, para poder meio que formatar aqui a manteiga. E agora eu cubro novamente com o plástico filme e bato mais uma vez. Essas batidas na manteiga vão deixar a manteiga mais maleável, para ela esticar ao invés de ficar quebradiça e ficar craquelada entre as camadas de massa. Prontinho, vi mais algumas pancadinhas, já está quase que retangular. Deve ser mais ou menos com 20 centímetros de largura e 15 de comprimento. Aqui está um pouquinho maior, na verdade eu vou ter que ir para esse caminho do lado de cá. Dobro para cá e agora eu vou formar um envelope aqui, juntando os 4 lados. E eu vou dobrando assim, e eu giro, e aí eu acerto aqui para ficar um retângulo perfeito. Vai sobrar umas bordinhas aqui, mas essas bordinhas são facilmente preenchidas, é só pressionar levemente a manteiga que ela já vai encostando nas pontas e vai ficando bem distribuída com a mesma espessura para todos os lados. Prontinho, vocês podem ver que fica com espessura de mais ou menos, um pouquinho menos que meio centímetro. Agora volta para a geladeira para gelar novamente. Deve ter mais ou menos umas 15 horas que eu pus a massa na geladeira. Ela vai ficar por 24 mais ou menos. Bem, pessoal, vejam só como a massa cresceu ao longo de mais ou menos 18 horas na geladeira. Agora eu vou tirar ela daqui e vou esticá-la para ela caber exatamente nesse tabuleiro que já está coberto com papel alumínio e está untado com óleo em spray. Aqui deve ter mais ou menos uns 45 por 22 de largura. E dá para ver que a massa fica bem maleável, né? Especialmente por conta da dose extra de glúten, da farinha de glúten. Eu deixo mais ou menos no formato do tabuleiro, então eu encaixo a massa e termino de esticar ela no tabuleiro. Aí é interessante que a massa fique o mais retangular possível, né? Tirando essas bordinhas aqui que se formam com a mão. Como a massa ficou esse tempo todo descansando, ela está bem elástica e bem fácil de ser trabalhada. Agora eu vou colocar num saco plástico. Tem um saco plástico bem grande, né, para poder envolver esse tabuleiro. É um tabuleiro grande, né? E aí deixo assim fechadinho e
e volta para a geladeira até completar as 24 horas. Se fosse no processo que eu falei que poderia ser até, no mínimo 8 horas, com 3 horas na geladeira eu poderia fazer isso aqui e aguardar o restante das horas. Mas como eu estou deixando a receita mais prática, então estou fazendo em pequenos passos por vez. Embora vá levar 2 dias para ficar pronto. Bem, pessoal, a massa ficou mais algumas horas na geladeira e agora um dos pulos do gato na hora de fazer a laminação com a manteiga. Eu vou pegar a massa e deixar 30 minutos dentro do freezer, ou seja, dentro do congelador da geladeira, e ao mesmo tempo eu vou tirar a manteiga da geladeira e vou deixar ela aqui no ambiente externo. Como hoje está um dia mais para quente, eu não vou deixar 30 minutos fora da geladeira, eu vou deixar 20. Mas a massa vai ficar meia hora no congelador. Bem, pessoal, acabei de tirar a manteiga da geladeira, está bem dura. Eu vou guardar uns 5 minutos e depois eu vou dar uma trabalhadinha nela para deixar ela mais elástica. Bem, pessoal, a forma de trabalhar a manteiga é dar umas leves apertadinhas nela, para que ela dê uma leve flexibilizada. Eu passo ela aqui na borda, abaixando um pouquinho. Vocês podem ver que ela começa a meio que se dobrar. Deixa eu encostar mais um pouco na beirada para vocês verem melhor. Vejam aqui, ó. Mas isso sem que ela se quebre, né? Porque ela, sinal de que ela está bem maleável. Agora eu vou abrir aqui. Eu vou deixar aqui bonitinho para quando eu começar a laminação. Aí eu vou deixar descansando por mais 15 minutos, ou seja, vão ficar 20 minutos no total com a manteiga aqui do lado de fora. Bem, medindo aqui agora, eu posso ver que está bem certinho. Aqui sobra só uma bordinha de cada lado. Então qual que é o truque? Eu alinho aqui a manteiga na massa. Dá só mais uma esticadinha aqui. Alinhei aqui, deixei um pedacinho de borda aqui para cá. Vou colocar mais um pouquinho para frente. E aí eu mexo aqui o papel e a manteiga cai. E basicamente ela gruda na massa porque a massa está bem gelada. E agora eu posso dobrar as duas pontas aqui, dando uma leve seladinha assim, esticar aqui a pontinha, pressionando levemente para que a manteiga não vaze quando eu começar a cilindrar, ou seja, estirar a massa. Prontinho, duas laterais já fechadas, né, no meu envelope de manteiga. E agora eu vou começar a estirar. Primeiramente, é sempre interessante dar uma estirada. Bem, pessoal, agora eu vou começar a esticar a massa. Inicialmente, eu estico a massa nesse sentido, para que caso tenha ficado alguma bordinha aqui sem manteiga, a manteiga termine de escorrer e preencha esse ponto também. Outra vantagem é que se tiver bolhas de ar, quando eu faço esse movimento aqui, elas são expulsas. Em seguida, eu dou uma polvilhada e aí eu começo a esticar a massa, não mais nesse sentido, mas nesse aqui, ó. Que aqui a massa vai esticar com facilidade. E eu vou esticar o máximo que eu conseguir, tentando deixar ela o mais alinhado, o mais reto possível aqui, porque eu vou fazer uma coisa que se chama dupla dobragem, né? Ou dobra dupla. Falei dobra dupla, na verdade é uma dobra tripla. E como vocês podem ver, aqui não está reto, então eu tenho que dar uma cortadinha aqui. Em teoria vocês podem descartar essa parte, mas eu gosto de reaproveitar. Então daqui a pouco eu vou esticar essa massa e vou colocar ela aqui dentro. Na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. E então faço a dobra tripla, na verdade. Primeiro, deixa eu dar uma esticadinha na massa. Primeiro eu dobro aqui, mais ou menos 1/3 da massa. E deixo, e vou checar que agora dobrando para cá. Vejam que eu fiz uma dobra tripla, na verdade, né? Ficam 3 camadas. E isso é que ajuda na multiplicação das camadas de manteiga, porque serão 3 dobras triplas, e com isso eu terei 27 camadas de manteiga intercalada com a massa.
Agora eu vou fazer o mesmo processo de novo. É sempre bom pôr um pouquinho de farinha, né, para não grudar. E eu sempre gosto de ir girando a massa, porque quando você faz só de um lado, acontece que a bordinha daqui acaba vazando para frente, você não fica com a massa perfeitamente laminada. Então é exatamente por isso que eu faço primeiro de um lado, depois eu giro, estico, ponho mais um pouquinho de farinha, estico do outro lado. Mas quando eu vou fazer a dobra, eu sempre deixo esse lado aqui que tem a manteiga aparecendo um pouquinho, que sempre vai aparecer um pouquinho mesmo. Aí eu deixo esse lado para dentro e com isso, à medida que eu vou enrolando, a manteiga vai ficando escondida no final. Bem, pessoal, aquela parte que eu cortei agora se transformou numa tirinha e eu vou colocar ela aqui no meio e ela vai ser laminada junto com o resto da massa, assim como a outra ponta que eu vou estirar ela aqui agora também. Vou fazer mais uma dobra tripla. Com isso já vou multiplicar as camadas de manteiga para 9. Aqui eu vou dar um leve ajustadinho, né? Um leve ajustado, para que a massa fique por igual. Nesse momento, vocês vão ter que dar uma olhada na massa. Se a manteiga estiver ameaçando a vazar, vocês deixam ela no congelador por meia hora. Hoje está um pouco mais quente, então a manteiga está ameaçando mesmo. Então eu vou deixar ela meia hora no congelador. Se não, é só estirar mais uma vez e fazer a terceira dobra tripla. Prontinho, pessoal, a massa ficou meia hora na geladeira. Ela dá uma leve enrijecida. Enrijecida, vamos ser mais exatos. Aqui ficou um pouquinho de manteiga para o lado, eu vou dar uma apertadinha aqui nos cantos e vou dando uma apertada aqui para que a massa dê uma leve amolecida, porque se ela estiver muito dura, ela corre o risco de rachar. Isso a gente não quer. Se rachar, começa a vazar a manteiga e fica meio chato de manusear. E agora é estirar novamente a massa. Bem, vamos agora à última dobra, sendo que essa parte que a manteiga está exposta, eu vou escondê-la fazendo a última dobra aqui, que fica um pouco mais curta, tá, gente? Porque a massa vai perdendo um pouco a capacidade de se esticar. E aí agora eu vou dar uma esticada na massa, a última esticada, que agora com essa última terceira dobra tem uns 27 camadas de manteiga. Aqui é bom dar uma apertada aqui nas extremidades para dar uma selada na massa, né, para ela grudar e não ficar deslizando uma camada por cima da outra. Bem, pessoal, tirei a massa do congelador, levei para a geladeira e deixei mais ou menos umas 5 horas lá dentro. Dá para perceber que a massa deu uma crescida. E agora, para dar uma desgasificada nela, eu vou pegar aqui do meio dela até a ponta e vou lentamente retirando todo o gás carbônico, de forma que a massa não estoure na hora que eu vou amassar ela. Se eu fizesse nesse sentido aqui, pode ser que a massa acabasse rasgando. E aí agora eu vou deixar essa massa com mais ou menos uns 4 milímetros de espessura. Na altura dela, eu vou deixar ela com cerca de 28 centímetros de altura. E aqui, eu não vou falar ao certo não, mas aí é medir aqui medindo aqui a espessura. Não está muito grosso. Isso aqui vai praticamente quase que dobrar aqui a extensão total. Aqui é para vocês terem uma ideia da extensão da massa. Aqui deu 28 centímetros e o comprimento daqui lá deu quase 75 centímetros de ponta a ponta. E agora eu vou dividir os triângulos para enrolar os croissants. A forma mais prática de fazer a divisão dos croissants é utilizando esse utensílio que é um cortador, tipo um cortador de pizza, só que ele é pantográfico. Aqui eu já medi aqui o espaço entre cada lâmina com 8 centímetros. Mas se não tiver, vai na boa e velha régua. A vantagem aqui é que você consegue dividir assim por igual, né? Você faz só um cortezinho para medir o croissant. E aí, do outro lado dessa ponta de cá,
eu vou medir aqui no meio e vou fazer o mesmo processo. Já mostro para vocês como é que é. Só uma vez medida nas duas laterais, é só ir ligando os pontos. Aqui no caso, eu vou ligar daqui até aqui, daqui até aqui. Para isso eu vou utilizar um cortador específico que eu tenho, mas pode ser feito com um cortador de pizza ou até mesmo com uma faca mesmo. Mas usar o meu cortador grande meia-lua é sempre mais prático e rápido, né? Que eu só meço aqui. Vejam como fica bonito, fica um triângulo perfeito. E agora eu vou cortar os demais. E vejam que lindo que fica. Rende em média 16 croissants de tamanho certinho, com as bordas certinhas. E rende mais uns 2, assim, meio feinhos. Mas na média é isso, entre 16 até 20, dependendo. Se você conseguir espremer a massa um pouquinho mais. Mas aí eu já acho que não vale tanto a pena, porque aí você costuma perder um pouco do folhado da massa. E agora eu empilho eles, volto com o saco plástico e volto para a geladeira para ficar umas 2, 3 horas para ele ficar mais firme, porque ao trabalhar a massa, a manteiga acaba amolecendo. Bem, pessoal, já modelei todos. Estes aqui eu vou deixar coberto com um pano, com tecido úmido, mas sem encostar nos croissants. Eu vou fazer tipo uma cabaninha aqui com uma gradinha que eu tenho aqui que vai ficar aqui por cima. Já esses aqui eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para o congelador, que é uma dica super interessante. Vocês podem congelar e depois é só descongelar, deixar um tempinho para ele crescer e levar ao forno. Esses aqui vão ficar por cerca de 1h30 para crescer, então eu vou assá-los. Bem, pessoal, já posso tirar aqui a gradinha, já tirei o tecido que fazia a cabaninha dele. E agora eu vou dar um verdadeiro banho de ovo batido nos meus croissants, o que dá aquele acabamento e que deixa corar por igual. É só uma camada fina de ovo e agora vai ao forno. E o meu forno, como ele tem convecção, que é uma espécie de uma ventoinha que deixa o ar quente circular, eu vou levar ele a 170 graus. Se for um forno convencional, 180 graus. De 15 até 18 minutos, mais ou menos. Se vocês notarem que cora de forma desigual, é interessante girar o tabuleiro. Bem, pessoal, então aqui está o resultado final dessa jornada de 2 dias e meio para fazer croissants deliciosos. E agora eu vou partir para mostrar para vocês como ele fica perfeito por dentro. Vamos lá, vou partir com a faca para provocar menos danos. Vejam como está super crocante, além do aroma espetacular de croissants. Olha só, bem folhado, bem alveolado, né? Como o croissant deve ser. Crocante por fora e macio por dentro. E com bastante manteiga, como vocês podem ver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa refilmagem dessa receita aprimorada. E é isso, pessoal. Até a próxima.